Bom dia a todos e todas, bem-vindos mais uma vez à sessão científica da Fiocruz Bahia, todas as sextas-feiras, às 9 horas, aqui nesse Zoom canal. Essas gravações ficam, essas palestras ficam gravadas, elas ficam disponíveis no canal YouTube da Fiocruz Bahia, então se você perdeu alguma delas ou quer assistir novamente, por favor, vá lá no nosso canal, que estão todas disponíveis lá também. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a Fiocruz Bahia ou sobre a Fiocruz, também temos os nossos sites online, então vocês podem procurar lá informações sobre o que a gente faz e conhecer mais sobre o nosso trabalho. Hoje a gente tem o prazer de receber o Márcio. O Márcio Rodrigues é farmacêutico e doutor em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é membro titular da Academia Americana de Microbiologia e conselheiro eleito da Sociedade Americana de Micologia Médica e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Microbiologia. Ele é editor sênior do periódico IMA Fungus e pertence aos quadros editoriais do Infection and Immunity, Scientific Reports, PLOS ONE e Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. O Márcio também, esse ano, assumiu o cargo de vice-diretor de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Fiocruz Paraná e é coordenador do Comitê Assessor de Microbiologia e Parasitologia do CNPq. Também convido vocês a conhecerem a Fiocruz Paraná, né? Quem estiver em Curitiba, obviamente, pessoalmente, mas quem não tiver, para visitar o site da Fiocruz Paraná. Realmente tem muita informação legal lá, muita coisa boa para se conhecer e, na minha modesta opinião, uma das unidades regionais assim mais avançadas em termos de desenvolvimento tecnológico. Então, realmente recomendo quem puder conhecer mais o trabalho deles. Os interesses do Márcio, né, do grupo liderado por ele, concentram-se na relação entre estrutura e função de lipídios e polissacarídeos fúngicos e em mecanismos de secreção não convencional em leveduras, visando o desenvolvimento de fármacos antifúngicos e ferramentas profiláticas. E uma vez, quando eu conheci o Márcio, foi numa reunião lá em Brasília, de um edital que a gente ganhou, eu e ele, quer dizer, outros pesquisadores também, mas foi onde a gente se conheceu a primeira vez. E uma das coisas que o Márcio me falou foi: Camila, quase não tem ninguém pesquisando fungos no Brasil, a gente precisa de mais gente fazendo isso. Então, eu acho que essa palestra dele hoje vai deixar isso bem claro para vocês, que a gente precisa estudar esses patógenos também, eles causam uma série de doenças, né, as que a gente conhece e as que a gente não conhece, e eu acho que vai ficar bem, bem patente para vocês a importância de se trabalhar com fungos aqui no Brasil também. Então, Márcio, muito obrigada pela sua presença e vamos lá. Muito obrigado, Camila. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, né? É uma pena que não é presencial, mas é o nosso modelo que funciona, né? Então, eu não conheço a Fiocruz Bahia, mas acho que em breve a gente consegue resolver isso. Eu agradeço muito pelo convite, sabe? As sessões científicas da Fiocruz realmente precisam ser muito valorizadas e o convite é muito especial para mim. De fato, eu estou nessa choradeira para sensibilizar as pessoas para a área de infecções fúngicas tem tempo, viu? E é engraçado quando eu ouço de outras pessoas, é engraçado porque eu realmente falo o tempo todo para todo mundo. E assim, é interessante, né, a gente criar espaços para falar sobre outras doenças, né? Claro que não tem hoje emergência maior do que a pandemia que a gente enfrenta. Agora, o problema é que as outras doenças continuam existindo, né? Então, é legal que a gente crie o espaço para discutir outros problemas, porque essa pandemia vai ser controlada e quando ela for controlada, as outras doenças continuarão existindo. Então, é bom a gente manter a guarda alta, né, para tratar dos outros problemas também. O difícil é que não tem um dia de paz no Brasil, né? A gente não acorda dia nenhum respirando fundo, pronto para um novo dia de trabalho, porque cada dia uma novidade diferente. Eu preciso manifestar aqui, como pai de 3 meninos, né, de 18, 15 e 13 anos, que eu me coloco, e como cientista, né, como brasileiro, me coloco indignado com a suspensão da vacinação dos adolescentes anunciada de ontem para hoje, que é mais um dos elementos do retrocesso que a gente precisa enfrentar o tempo todo. Mas a gente enfrenta, viu? A gente enfrenta, a gente mantém a comunidade científica da Fiocruz e do Brasil forte e a gente, com isso, vai sempre certificando a nossa capacidade de atuar ao lado da população. Tá? Então, acho que no final se trata disso. Se trata de entender mais sobre a saúde no Brasil para que se gere ferramentas que melhorem a vida das pessoas, que é o contrário que a gestão atual do país faz, mas a gente não tem compromisso com isso, nosso compromisso é com a saúde. Né? Então, dito isso, eu quero aqui compartilhar minha tela
para começar a falar de fungo, né? Eu sempre comecei esses seminários a vida inteira fazendo piada que as infecções fúngicas eram mais importantes que as outras, mas isso perdeu a graça hoje porque a gente tem outros problemas realmente grandes para enfrentar. Mas, de novo, isso não muda a importância das outras doenças todas, né, que assolam a nossa população. E eu vou discutir aqui, então, esses organismos que são, em termos de biologia, muito simples, mas que causam problemas muito complexos, né? Então, a proposta para essa conversa de hoje é mostrar para vocês o quanto que as micoses são doenças negligenciadas, falar sobre a importância da busca por novos antifúngicos, eu vou ilustrar isso com resultados do nosso laboratório, e associar também, valorizar um pouquinho a pesquisa básica fundamental, que gera também ferramentas de enfrentamento que são muito importantes. Tá? Como a Camila falou muito bem, a gente está aqui na Fiocruz Paraná, mas o nosso grupo de infecções fúngicas é muito jovem aqui. Tá? Na verdade, trabalhei muito mais tempo no Rio do que aqui, a gente está aqui desde 2018, e eu tenho muito orgulho de contar essa história, porque chegamos aqui na Fiocruz Paraná, esse aqui foi o dia que a gente tomou a primeira dose da vacina, tá? Então, é um dia muito especial para a gente, esse é o grupo de fungos patogênicos. Então, estou eu aqui e a Flávia. Chegamos nós dois, né, para começar a colocar a área aqui para funcionar, e hoje já somos 14 pessoas trabalhando com fungos no ICC. Então, é uma história que deu bastante certo. Né? Eu destaco que o nosso grupo é parte do Laboratório da Regulação da Expressão Gênica. A Liz Alves, que é a chefe hoje do laboratório, também está na área de fungos, né? Trabalha diretamente com a gente, como esse grupo de fungos patogênicos, e o laboratório foi criado pelo Samuel, né? Que está aqui. Se eu estou vendo bem, Samuel está aqui cometendo o mesmo erro que ele comete sempre, que é botar essa camisa dele do Flamengo. Parece que mas tirando isso, Samuel é um cientista de contribuições assim valiosíssimas para a ciência do Brasil, que foi quem fundou não só o ICC, como o Laboratório da Regulação da Expressão Gênica. Então, essas duas pessoas aqui, o Samuel e a Liz, foram as pessoas que catalisaram a nossa vinda para o ICC, numa história que foi assim super legal, tá? Esse evento aqui é muito especial para mim. Eu vou parar já de contar a história e vou ao ponto, tá? Mas isso aqui é o nosso simpósio meio que de inauguração da área do ICC, que foi em setembro de 2018. Né? A gente trouxe gente de tudo quanto era canto, né? Do Brasil, de fora do Brasil, e esse aqui foi o churrasco de encerramento. Nós colocamos 60 pessoas dentro de casa. Né? Foi um dia assim, muito legal, sabe? Foi realmente um marco na nossa história aqui no ICC. Mas indo então ao ponto, né? Como eu estava falando para vocês, a gente trata de organismos que têm uma biologia celular simples, né? São células eucarióticas que têm vários elementos em comum com as células animais e humanas, com algumas particularidades que eu vou ressaltar quando for o caso. Mas os problemas, né, são realmente muito complexos, né? Então, por exemplo, em dezembro de 2020, a pandemia do SARS-CoV-2 bateu a marca de 1,5 milhão de mortos no globo, né? Que é claro que é um valor que não pode ser ignorado nem negligenciado. Não tem nada mais importante do que isso hoje. Mas é bom lembrar que, por conta de infecções fúngicas, 1,6 milhão pessoas morrem por ano. E não há muito conhecimento sobre isso, não, sabe? O número grande de pessoas que morrem em decorrência de infecções fúngicas está na África, mas o número é muito expressivo, sabe? Então, isso não dá para fechar os olhos. Né? No Brasil, o problema é grande também, né? Não tem estimativas ainda muito recentes, mas aqui de 5 anos atrás, a estimativa da Unifesp era que 3,8 milhões pessoas estavam sob risco de ter infecções fúngicas muito sérias. E com as opções de tratamento muito limitadas e muito caras, além de tóxicas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, de novo, né? Não se agarrem à minha opinião, mas sim aos números. Né? Isso aqui é estimativa na perspectiva do SUS mesmo. Né? Um tratamento de uma infecção fúngica sistêmica com fotericina B, né? O complexo lipídico, que é a forma menos tóxica, mais eficiente e mais cara também, pode dar mais de $100 mil por paciente. É muito dinheiro, esse dinheiro não está disponível no sistema público. Mas, fora isso, a gente tem um problema de acesso muito grande. Né? Então, por exemplo, essa droga, a anfotericina B, que é a principal ferramenta de combate para infecções disseminadas, você vê que na África, quase que inteira, ela não está disponível. E é justamente onde o problema é mais grave. Mas se você pensa que esse é um problema só da África, olha, não é não. Deixa eu mostrar para vocês que hoje é uma clareza muito grande, né? Olha aqui o porte dessa publicação, mostrando que, por exemplo, para tratar meningite fúngica, a combinação terapêutica mais adequada é a anfotericina B, com 2 semanas de fluconazol, mais a flucitosina.
A flucitosina não está disponível em metade do mundo, inclusive no Brasil, tá? Então, é o tratamento mais eficaz que não é adotado aqui por indisponibilidade do fármaco. A Conitec, por exemplo, já fez um estudo do quanto isso é bom. Na parte de saúde, o impacto é positivo, isso já é muito conhecido. Agora, olha só, se você implementa aqui a anfotericina B com a fluoracetosina, né, você tem um impacto orçamentário para o SUS de R$ 200 milhões. Se a gente quiser pensar o quanto é isso, né, nas nossas vidas, né, de cientistas, o edital universal mais recentemente lançado, que é um edital de fato cheio de problemas, mas, enfim, indo aos números, disponibilizou R$ 250 milhões. Aqui, só gastando com o incremento da 5-fluoracetosina, a gente teria R$ 200 milhões. Né? Então, é um problema grande. Né? E, fora isso, a inovação na área de desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico e novos antifúngicos é muito lenta. Né? Então, de diagnóstico é um problemão para a maioria dos doentes. Né? Então, você vê, só para citar aqui um exemplo concreto, a histoplasmose, que é uma doença pulmonar que tem um curso muito parecido com a da tuberculose. O diagnóstico confuso entre histoplasmose e tuberculose leva a terapias incorretas e você pode, por exemplo, levar os pacientes à morte em até 3 semanas com diagnóstico errado, consequentemente, tratamento errado também. E fora isso, como a Camila estava falando lá dos meus comentários, né, que eu sempre faço, realmente é uma área que ainda precisa expandir. Né? Isso aqui foi um estudo que eu mesmo fiz para esse seminário, mostrando a produção de conhecimento na área de antibacterianos e antifúngicos, né, nos últimos 5 anos. Olha aqui como tem muito mais conhecimento gerado na área de antibacteriano do que de antifúngico. Sendo que bom, é claro que é importante, né, gerar conhecimento para novos antibacterianos, porque o problema de resistência a antibacterianos é gravíssimo. Mas você tem muito mais ferramentas para tratar uma infecção bacteriana do que fúngica. Então, aqui há um descompasso que precisaria ser equilibrado. E fora isso, gente, falta dinheiro, tá? Então, esse é um estudo aqui que a gente fez há alguns anos também, em 2018, mostrando, por exemplo, olha só, isso aqui é um investimento em dólares por doença que tem mortalidade parecida, ó, tuberculose, malária, diarreia e meningite causada por fungo. E aqui, meningite bacteriana. Então, veja só que tem um descompasso de investimento muito grande. Mas se você normaliza isso pelo número de mortes, olha que interessante aqui, a meningite fúngica mata mais de 20 vezes mais do que a meningite bacteriana. Só que o investimento em pesquisa em meningite fúngica é mais de 20 vezes menor do que em meningite bacteriana. Então, não se trata de questionar a importância de outras doenças, tá? Mas se trata de equilibrar esse quadro. Então, tem um descompasso aqui importante, e essa mensagem aqui é muito importante. É preciso que se pare de negligenciar a importância das doenças causadas por fungo. Nós temos advogado muito nesse favor, né? Não só na reclamação, mas colocando isso por escrito também. Então, aqui são só alguns exemplos, se alguém tiver uma curiosidade depois, onde a gente mapeia o tamanho do problema e propõe algumas ações. Né? Mas não é fácil, viu, gente? É difícil, ainda mais em épocas de crise financeira e emergência sanitária. Mas aí a gente continua na briga. Né? Só para vocês terem uma ideia que não é só aqui, viu? O CDC dos Estados Unidos, todo ano, lança uma semana de sensibilização da importância das doenças fúngicas. E, coincidentemente, é a semana que vem que começa. Viu? E aí tem uma série de ações de divulgação que é importante, né, a gente ter conhecimento, porque falta realmente conhecimento. É importante ter conhecimento da sensibilização, mas é importante ter clareza que falta conhecimento sobre essas doenças também. Tá? O nosso modelo de trabalho, aí eu queria, a partir de agora, mostrar para vocês um pouco do que nós temos feito na área, né, na área experimental. E aí, assim, eu vou tentar poupar vocês o máximo possível dos detalhes e mais assim na questão mais geral. Tá? Vou mostrar um monte de resultados do laboratório, mas vou tentar pular questões mecanísticas muito específicas, porque a ideia é dar um panorama para vocês do que a gente tem feito nessa área. E nessa área, o nosso modelo principal, né, sem dúvida nenhuma, é esse aqui, é o Cryptococcus, o gênero Cryptococcus. O gênero Cryptococcus é o 5º patógeno que mais mata por doença infecciosa no mundo. Tá? São 200 mil mortes por ano derivadas de uma infecção que começa no pulmão e lá em pacientes imunocomprometidos ela termina no cérebro, causando uma meningite que é 100% fatal se não for tratada.
o Cryptococcus tem uma característica muito importante, né, tanto para entender como a doença ocorre, quanto para o diagnóstico, que é a presença desse emaranhado que vocês estão vendo aqui na superfície celular. Isso aqui é uma cápsula. Cápsula é muito comum em bactéria e pouquíssimo comum em qualquer outro patógeno, mas nesse gênero ela é um elemento não só muito comum, mas como é a fonte de produção do antígeno que se usa para diagnosticar a doença, e também esse antígeno aqui, os antígenos capsulares, são os mais importantes para que o fungo cause dano ao hospedeiro humano. Tá? Então, assim, diagnóstico de Cryptococcus não é um problema. Existe um teste de diagnóstico sorológico que é muito preciso e muito barato. O problema é tratar a doença, viu? Porque, como eu te falo, ó, se você pegar a estimativa no Brasil, a estimativa, os números não se comparam com outras doenças, né? São em torno de 7 mil pacientes, né? Com meningite criptocócica. O problema é que se você der o tratamento adequado para todo mundo, você gasta na faixa de bilhões de reais por ano. E é claro que esse recurso não está disponível no sistema de saúde pública. Então, a gente precisa achar opções mais baratas, tá? Nessa linha, a gente tem atuado aqui na linha de tratamento em duas frentes principais: reposicionamento de fármacos e anticorpos terapêuticos. Né? Anticorpos terapêuticos não são baratos, mas como as opções são muito reduzidas, essa é uma frente que a gente tem atuado também em colaboração com Biomanguinhos. Vou falar disso já já. Começando aqui pelo reposicionamento, né? Reposicionamento é o seguinte: é quando você pega fármacos já conhecidos, usados para outras doenças, e reaplica esses fármacos para uma nova doença. A vantagem disso é que sai muito mais barato e muito mais rápido. Né? Então, um processo de desenvolvimento de um fármaco novo, né, pode demorar até 20 anos e é muito caro, com um nível de insucesso muito alto. Quando você fala de reposicionamento, é mais barato que você pula algumas etapas. Né? Então, a farmacocinética já é conhecida, o potencial tóxico já é conhecido também, com isso você chega com menos tempo no paciente. Tá? É claro, né, gente, que isso tem que ser feito de uma forma muito séria. Né? O anti-exemplo de reposicionamento de fármacos é a ivermectina, cloroquina. A gente está aqui falando de estudos sérios. Né? Os que chegam a ter sucesso são aqueles que são conduzidos de maneira séria. E a gente tem trabalhado com uma classe interessante, porque é uma classe de fármacos muito conhecida já desde os anos 60, que são os benzimidazóis. Os benzimidazóis são antihelmínticos clássicos, né? E nos anos 90, lá no início dos anos 90, foi demonstrado que essa classe de antihelmínticos tinha atividade contra a criptococcus, mas nunca se levou isso para frente, a gente nunca entendeu muito bem por quê. Eu vou explicar já já qual é a nossa opinião sobre isso. Tá? O fato é que os benzimidazóis são muito baratos, tá? Comparados com os fármacos antifúngicos atuais, por exemplo. Isso aqui é uma tabela geral, mas essa aqui é interessante. Ó. Esse é um estudo de 2010 mostrando que 1 milhão de doses de benzimidazóis custariam, incluindo o transporte internacional, cerca de $20 mil. Ó, 1 milhão de doses. Isso é mais barato, 5 vezes menos que você gasta de anfotericina B com um paciente só. Então, tem um aspecto aqui interessante. Tá? Lá no Rio ainda, né, entre 2014 e 2017, uma estudante de doutorado do nosso laboratório, aluna, fez o screening de várias drogas. Né? Na verdade, a gente partiu de uma coleção de moléculas disponibilizada naquela época pelo NIH, e o que ela observou é que dentro de 1.000 moléculas, mais ou menos, os benzimidazóis se destacavam como antifúngicos muito eficientes contra o criptococcus. Né? Então, esse foi o estudo da tese de doutorado dela naquela época. E aí, cabe apontar algumas particularidades. Né? A gente tem concentrado, vou encurtar a história, claro, né, num antifúngico que parece muito promissor, que é o fenbendazol. E o fenbendazol, que é muito usado na veterinária, ele tem algumas particularidades legais. Ele não tem mutagenicidade, não tem carcinogenicidade, ele é muito bem tolerado por humanos e tem baixa toxicidade aguda. Tudo bem, né? Mas o fato é que ele funciona como antifúngico, né? Ele é aplicável ao uso contra, por exemplo, no combate contra criptococcus. Esse é o projeto que o Haroldo desenvolve aqui no ICC. Os resultados que vocês vão ver foram exclusivamente gerados aqui pelo Haroldo, né? Que então está buscando validar os benzimidazóis como fármacos antifúngicos para combate ao criptococcus. Então, assim, ó, esqueçam os detalhes, tá? O importante aqui é o seguinte: o fenbendazol é muito ativo contra os dois principais patógenos do gênero Cryptococcus em concentrações muito baixas. Tá? Ele inibe o crescimento do fungo e mata o fungo também.
uma cepa ou outra? Não, na verdade, em todos os isolados que o Haroldo testou até agora, você tem a mesma concentração mínima inibitória. Nós nunca observamos um isolado resistente ao fenbendazol, ou então com concentração variável, viu? De concentração mínima antifúngica. Então, parece que ele, pelo menos in vitro, funciona bem. Ele tem uma grande vantagem, ele age em sinergismo com a anfotericina B. Olha, gente, isso é muito importante, tá? Porque a anfotericina B, na sua forma lipossomal, é um bom antifúngico, tá? Ela é muito eficiente. O problema é que ela é muito cara e que, se não for lipossomal, ela é muito tóxica. Então, quando você baixa a quantidade de anfotericina B, isso é importante porque você gasta menos com antifúngico e tem efeitos tóxicos reduzidos. Então, realmente, o fenbendazol age numa faixa de sinergismo, aqui por esse teste, que é o teste de Bliss, se alguém tiver curiosidade, depois a gente discute, numa faixa de alto sinergismo. Então, isso é interessante também para qualquer novo antifúngico. E no Cryptococcus, aparentemente, o mecanismo de ação do fenbendazol é muito bem definido e ele é o mesmo observado para eumintos. Na verdade, você tem aqui um desarranjo de citoesqueleto através da complexação do fármaco com a tubulina. Então, isso aqui é a distribuição normal no fungo. Na presença da droga, você tem uma distribuição difusa, que é igualzinho aqui a um controle, que é a vincristina B, que é um fármaco, uma molécula que tem efeito similar, já muito bem conhecido. E uma outra propriedade importante do fenbendazol é que ele afeta o principal fator de virulência do Cryptococcus, que é a capacidade de produzir cápsula. Então, na presença do fármaco, a cápsula tem dimensões reduzidas, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é a quantificação do que está demonstrado visualmente aqui, e eu acho que a maneira mais clara de ver isso é por imunofluorescência, né? Aqui em azul é a parede celular do fungo, em vermelho a cápsula. Olha aqui como, na presença do fármaco, a cápsula fica mais próxima da parede, o que denota dimensões reduzidas. Olha, uma triagem super importante para qualquer fármaco anti-criptococcus é saber se ele tem efeito intracelular. Sabe por quê? Porque o Cryptococcus tem essa particularidade aqui, ó. Ele replica muito bem dentro de macrófago. Olha só para esse que eu estou apontando aqui, você está vendo o macrófago vivinho aqui e o fungo está lá dentro. Já já ele vai se duplicar, tá? E quando ele se duplica, tem uma outra característica muito importante. Aqui embaixo, ó, dá para ver melhor, ele está se duplicando, replicando com muita eficiência. Está em verde o fungo, né? Ele vai sair do macrófago já já, tá? Ó, vai sair agora um montão de fungo. Eu tinha na cabeça que seria mais rápido, tá, gente? Mas vamos lá. E a replicação acaba sendo aqui muito eficiente, né? Se você olhar para o painel que está à direita, repara que o fungo, esses vídeos foram feitos pelo Haroldo, ele consegue sair do macrófago, tá? E ele deixa um macrófago viável. Então, olha só, esses macrófagos aqui, todos começaram com um fungo infectando só. A carga aumenta muito no final e mantém o macrófago vivo. Então, isso é um nicho de replicação muito importante. E se acredita que na terapia, um dos grandes fatores associados à reincidência de criptococose é a latência intracelular, tá? E é importante ressaltar que o fenbendazol tem um efeito antifúngico muito interessante dentro de macrófago. Ele consegue inibir a replicação intracelular e também a saída do fungo de dentro do macrófago. Esse fenômeno de saída é chamado de vomocitose. Então, o fenbendazol também consegue inibir esse fenômeno. Então, aparentemente, ele passa por esse ponto de triagem também. Então, aqui uma queda nas taxas de replicação intracelular e na saída do fungo de dentro do macrófago. Agora, para ser pensado como tratamento, tem que funcionar em vivo, né? O modelo de camundongo é muito eficiente para criptococcus, tá? E aí a gente tem aqui um nível de frustração importante, né? Porque se você administrar o fenbendazol pela via intraperitoneal, por exemplo, ele não funciona. A mortalidade dos animais do controle tratado com fenbendazol é igualzinho. Se você der o fenbendazol por via oral, ele também não funciona, tá? É igualzinho também. Agora, tem um problema grande, né, com os fármacos da classe dos benzimidazóis, é que eles são muito suscetíveis à metabolização hepática, tá? Eles, quando são administrados pela via oral e na via intraperitoneal isso acontece também, eles passam pelo fígado e, através desse efeito aqui, que é o chamado metabolismo de primeira passagem, eles são modificados. Então, quando você pensa num fármaco baseado nessa classe, né, dos benzimidazóis, é importante saber se as drogas modificadas no fígado têm algum efeito antimicrobiano. E olha só, nós testamos aqui os metabólitos hepáticos dos benzimidazóis, não só do fenbendazol, mas outros, e nenhum deles tem nenhuma atividade antifúngica. Por isso, então,
a gente começou a pensar em modelos que pudessem driblar a passagem pelo fígado. E uma maneira de fazer isso é através de administração intranasal, porque aí, através do nervo olfatório ou então dos nervos trigêmeos, as drogas vão direto da cavidade intranasal para o sistema nervoso central, que é onde o criptococcus é de fato problemático, tá? E olha só, quando você dá o fenbendazol pela via intranasal, ele consegue controlar a doença em 100% dos animais. Então, o que a gente tem idealizado agora é um spray intranasal de fenbendazol para tentar gerar uma alternativa para combate do criptococcus, tá? Em outra frente, da infecção causada pelo criptococcus, em outra frente, numa colaboração com o Biomanguinhos, a gente tem também investigado anticorpos terapêuticos. Essa é uma história que começa lá atrás, no nosso laboratório do Rio também, quando a Fernanda Fonseca, né, que era estudante de doutorado, hoje é pesquisadora da Fiocruz Rio, estudou o papel da quitina e dos quito-oligômeros, né? Então, quito-oligômero é um pedaço pequenininho de quitina no criptococcus, tá? A quitina está marcada aqui em azul, os quito-oligômeros em vermelho. Nesses estudos da Fernanda, ela viu que se você bloqueasse os quito-oligômeros com uma lectina de planta, né, que é uma proteína que liga em açúcar, nessa aqui você tem especificidade para quito-oligômeros, você atrasava um pouquinho a mortalidade dos animais e também bloqueava a chegada deles no sistema nervoso central, a carga fúngica era menor. Só que essas lectinas, elas ligam em quito-oligômeros, mas ligam em outras coisas também, então não tem potencial terapêutico. Por conta disso, nessa colaboração com o Biomanguinhos, né, foi a tese de doutorado do Alexandre, a gente desenvolveu 2 IgMs contra quito-oligômeros. Isso aqui é só a caracterização geral delas. Elas ligam realmente na superfície do fungo, tá aqui em vermelho, tá? A gente fez com criptococcus e cândida também, estou mostrando aqui os resultados só com criptococcus, tá? E elas são específicas, tá? Para fungo. Se você pegar, por exemplo, protozoários, elas não reconhecem, bactéria não reconhece, célula humana não reconhece, bactéria gram-positiva e gram-negativa, é o que está sendo mostrado aqui. Então, aparentemente, todas essas são células que não produzem quito-oligômeros, tá, gente? Que é uma coisa muito comum em fungo. E é interessante porque esses anticorpos inibem alguns fatores de virulência importantes do criptococcus. A cápsula não, mas, por exemplo, eles inibem pigmentação. Você vê aqui uma dose-resposta, você vê que na presença dos anticorpos o fungo não fica pretinho, tá? Isso é muito importante para a persistência no cérebro. Um outro fator importante na infecção pelo criptococcus é a formação de biofilmes. Sim, fungos fazem biofilmes também, não é só bactéria. E na presença dos anticorpos, seja qual for a técnica que você testa, a formação de biofilme é muito reduzida também, tá? E aqui tem uma questão importante. Esses anticorpos sozinhos não têm efeito antifúngico nenhum. Só que depois de incubados com esses anticorpos, os fungos ficam mais permeáveis à entrada de moléculas no ambiente intracelular. Isso aqui está ilustrado com o iodeto de propídio, tá? Então, isso aqui é uma citometria de fluxo, mostrando a incubação com anticorpos, a coloração do fungo com o iodeto de propídio aqui em amarelo, sem incubação com os anticorpos, e esses histogramas aqui em roxo e vermelho mostram a coloração do núcleo do fungo depois da incubação dos anticorpos. Então, você vê que a permeabilidade aumenta. E, de fato, na presença desses anticorpos, concentrações subinibitórias da anfotericina B passam a ter efeito antifúngico muito mais pronunciado. Então, o ponto aqui é o seguinte, ó, se você incubar o fungo na presença desse antifúngico, numa concentração na qual ela é inefetiva, e você acrescenta os anticorpos, a anfotericina B passa a ter uma alta efetividade. In vitro só? Não, em vivo também. Olha só, aqui à esquerda de vocês é o tratamento de animais infectados com criptococcus só com anticorpo. Você vê que não faz nada, tá? Todos os animais morrem na mesma taxa. Agora, na presença de concentrações subinibitórias de anfotericina B, o que a gente vê está aqui em azul. Ó. A associação dos anticorpos antiquito-oligômeros com uma concentração de anfotericina B que em vivo é subinibitória, protege 100% dos animais. Então, a gente acredita que essa seja uma outra alternativa também para controle, possível controle da criptococose, pelo menos em modelo animal que a gente tem observado. Então, aparentemente, esses anticorpos contra os quito-oligômeros são ferramentas promissoras também para estudo contra a criptococose. Eu queria voltar um pouquinho agora, né, nessa fase final, à parte mais básica, tá, dos nossos estudos, que aparentemente também tem se refletido em questões mais aplicadas.
E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o modelo de secreção no Cryptococcus. Isso é muito importante nesse fungo, tá, gente? Porque tudo é 100%, tá, do que o fungo produz para causar dano ao hospedeiro, ou é secretado até a superfície celular, ou então vai para o lado de fora da célula. Tudo que se conhece nesse fungo que ajuda na infecção vai para a superfície ou para o lado de fora. Então, secreção é muito importante nele. Tá? Bom, então aqui basicamente estou resumindo o que eu acabei de falar, né? A maioria dos fatores associados com a patogênese desse fungo vai para o lado de fora, ou no mínimo para a superfície. Falei um pouquinho antes para vocês de melanina, falei um pouquinho também de quito-oligômeros, isso vai para a superfície celular. A cápsula, por exemplo, já vai para o lado de fora. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente disso agora, porque o Cryptococcus é uma máquina de produzir açúcar. Tá? Essa cápsula é uma malha produzida de polissacarídeos. E o principal deles, que é aquele que eu falei que é importante para diagnóstico e também para patogênese, é a glucuronoxilomanana. Né? Não se preocupem com esse nome horrível. Né? É um polissacarídeo composto de manose, com substituições de ácido glucurônico e xilose, por isso que ele é abreviado de GXM. Tá? Então, esse polissacarídeo é o principal fator de virulência do fungo, tem muitos grupos estudando, né, na área. Tá? Em termos de biologia celular, gente, é inacreditável, tá? Porque a concentração durante a infecção é muito alta em soro, plasma e urina, mas na região da cápsula, tá? Isso é uma maluquice, porque atinge a faixa de 10 miligramas por ml. Tá? Isso em biologia, gente, é uma insanidade. São pouquíssimas as moléculas em qualquer sistema que atingem concentrações tão altas. Tá? Então, aqui, ó, como vocês estão vendo, né, na região da cápsula, isso pode chegar a essa faixa de miligramas por ml, o que é absurdamente alto. Então, a exportação desse polissacarídeo no Cryptococcus precisa ser muito eficiente. E a pergunta que está por trás disso é como é que esse troço vai para o lado de fora, tá? E aí, sem muitos detalhes também, tem um troço importante aqui, uma questão importante. Porque na maioria dos eucariotos, o processo de secreção acaba na membrana plasmática. Em fungos não é assim, tá? Em fungo você tem uma camada adicional que é a parede celular. Então, qualquer coisa que é produzida dentro da célula e vai para o lado de fora, precisa atravessar a parede celular. Tá? É obrigatório, porque senão não chega do lado de fora. E, olha, eu estou aqui nisso faz tempo, viu? Isso aqui é uma foto de 21 anos atrás, né, onde nós mostramos que a parede celular do Cryptococcus, que é essa estrutura aqui super densa, está cheia de lipídios. Tá? Isso aqui é uma microscopia eletrônica marcando lipídio. Tá? E você se pergunta, né, o que o lipídio está fazendo na parede celular? E já há algum tempo a gente acha que esses lipídios podem ser componentes transitórios da parede, ou seja, eles estão ali de passagem, carregando coisas para o lado de fora. Como pode ser sugerido aqui. Ó. Aqui você tem uma estrutura parecida com uma membrana já depositada dentro da parede celular. A parede celular está representada por esse anticorpo, por esse asterisco aqui. Tá? Bom, então é uma longa história, tá, gente? Em 2007, a gente levantou a hipótese de que essas estruturas aqui poderiam ser carregadores de substâncias para o lado de fora da célula, e se isso fosse verdade, essas estruturas membranosas teriam que parar do lado de fora da célula. E realmente, em 2007, nós conseguimos isolar das culturas de Cryptococcus essas estruturas aqui, das sobrenadantes de cultura, né, essas estruturas que têm todas as propriedades de vesículas extracelulares. Isso foi muito legal, tá? Porque foi a primeira vez que, esse aqui é o artigo original, foi a primeira vez que vesículas extracelulares foram observadas em fungo e propostas como um mecanismo de passagem através da parede celular. E foi bem legal, porque além de ter sido a primeira vez em fungo, essa foi a base de estudos sobre como bactérias gram-positivas e plantas secretam substâncias através da parede celular. Né? Então, realmente foi algo que se desdobrou muito. Né? Então, por exemplo, desde a primeira descrição, mais de 20 espécies de fungos já foram caracterizadas como produtoras de vesículas extracelulares, então está aqui a lista, né, mais atualizada, e mais de 60 isolados e em 50 estudos ou mais independentes. Isso por vários grupos. Tá? Então, parece que é um fenômeno importante na biologia de fungos mesmo. Lá atrás, a gente pensava nisso como um mecanismo só de secreção,
não, tá? Esse aqui é um resumo, com uma opinião minha, com o Arthur Casadeval, né, que foi com quem a gente fez a primeira descrição, mostrando que elas não vão só para o lado de fora, não, tá, gente? Elas voltam. E quando voltam, elas regulam processos de regulação, processos de expressão gênica, neutralização de genes relacionados à virulência, transmissão de príon, regulação da formação de biofilmes, resistência a antifúngico e por aí vai. Então, parece que esse vai e vem de vesículas através da parede celular é de fato importante, tá? Um monte de questões ainda está aberto, né? Uma área muito nova ainda, tá? E eu queria ilustrar o que a gente tem feito nisso, para vocês verem o que a gente tem feito já aqui totalmente no ICC também, né? Bom, então antes de chegar aqui no ICC, só para ilustrar, esse foi um estudo que a gente desenvolveu em colaboração com Maurício Del Poeta, dos Estados Unidos, né? A Carolina era uma aluna do nosso laboratório do Rio, que foi lá para o laboratório dele, que mostrou que vesículas extracelulares enriquecidas num determinado componente que não vem ao caso agora, quando administradas na forma vacinal, prorrogavam a sobrevida de um hospedeiro invertebrado, que é esse aqui, ó, a Galéria melonella. A Galéria melonella, em fungos e bactérias, é uma alternativa ao modelo animal. Tá? É uma larva que é muito suscetível a infecções fúngicas e bacterianas, e você tem padrões de virulência que são iguaizinhos em Galéria e em Camundongo. Então, muita gente usa isso. E a gente viu aqui que a mortalidade normal da galera infectada em vermelho era mais rápida do que a galera que tinha sido imunizada com vesículas extracelulares. E isso está publicado já tem 2 anos, né? Mas o ponto aqui foi legal. Eu transcrevo aqui uma pergunta de um dos revisores que falou assim, vem cá, não dá para fazer isso em modelo de camundongo, não? E não dava. Sabe por que não dava, gente? Porque a gente não conseguia vesículas em quantidade suficiente para ir para o modelo de camundongo. Aquilo rendia muito pouco, né? A gente não sabia se conseguiria obter vesículas para testes vacinais, por exemplo. Os protocolos que a gente usava na época, que eram protocolos muito tradicionais, né, da literatura, demoravam muito e rendiam muito pouco. Tá? Então, a gente se questionava se não podia melhorar isso. Né? E uma nova maneira de pensar nisso, que foi introduzida já no nosso grupo aqui no ICC, é se os fungos não poderiam produzir vesículas extracelulares em outras matrizes que não fossem líquidas. Por quê? Porque fungo vivo é fungo vivo, não importa se ele está numa matriz líquida ou sólida. E em vivo, rarissimamente, os fungos estão em matriz líquida. Alguns deles ficam no sangue e no líquor, mas a maioria vai para tecido. Tá? Aqui o Aspergillus no pulmão, o Cryptococcus no cérebro. Então, uma pergunta que a Flávia trouxe na época, né, era se os fungos não produziriam vesículas em meio sólido. E a vantagem disso seria qual? A gente controlaria o volume. Né? Então, por exemplo, se você cresce o fungo aqui em meio sólido e raspa ele da cultura, você pode suspender num tubinho de ensaio e aí você isola as vesículas pelos protocolos normais. A diferença é que, em vez de crescer 2 litros, que é o que a gente fazia, você pode crescer 10 placas e concentrar tudo num tubinho só, de 30 ml. Com isso, você vai para a ultracentrífuga com muito menos material, e aí você faz tudo muito mais rápido. Agora, funciona? Olha, funciona. A nossa experiência é que você tem um rendimento muito bom da produção de vesículas extracelulares. Essa técnica aqui de análise de vesículas extracelulares, eu vou chegar na parte aplicada já, é o rastreamento de nanopartículas, que mostra que as vesículas extracelulares produzidas em meio sólido têm os aspectos típicos de tamanho de vesículas extracelulares, tá? Isso é muito reprodutível, é rapidinho, tá? E funciona para tudo quanto é fungo que você testa. Nós nunca testamos um que não tenha funcionado. Então, o padrão típico de vesículas extracelulares obtidas de meio sólido, né? E isso, gente, aumentou a nossa capacidade analítica em muitas vezes. Né? Então, por exemplo, antes a gente conseguia estudar 2 litros de uma única cepa. Com esse aumento, né, da capacidade analítica, aqui o trabalho da Luísa e da Bianca, né, junto com a Flávia e o resto do pessoal, por exemplo, analisando 15 cepas diferentes. 15 cepas diferentes eu ainda estaria no Rio se a gente estivesse tentando pelo protocolo antigo. Era impossível, porque os volumes eram muito grandes mesmo. Então, isso realmente facilitou muito a nossa capacidade analítica e, olha só, começou a aparecer muita informação. Por exemplo, a gente vê que as vesículas, se você aumenta o número de isolados, são muito diversas. Olha só como são diferentes entre si. Então, às vezes, você tira conclusões baseadas em um isolado só e a coisa não é bem assim.
Não vou nos detalhes não, tá? Mas melhorou a nossa vida em outros aspectos. A gente já sabe, por exemplo, que em 24 horas é o pico de produção de vesículas. A gente sabe, por exemplo, que as vesículas maiores decrescem com o tempo de cultura, já as menores aumentam com o tempo de cultura. E para Cryptococcus isso é muito legal, mas eu não vou dar os detalhes não, porque isso já é muito particular, né? A gente conseguiu, por exemplo, separar essas vesículas num gradiente e a gente vê que aquele polissacarídeo que vocês viram lá atrás, a GXM, que é exportado em vesículas, está associada a vesículas maiores. Tá? Então, por exemplo, ó, se você induzir a formação de cápsula, a quantidade de vesículas maiores na cultura aumenta também. E isso, então, reforça aquela impressão de 2007 de que as vesículas extracelulares são o veículo de exportação do polissacarídeo principal no Cryptococcus. Tá? Agora, já entrando no finalzinho, né, para mostrar para vocês a parte mais aplicada disso, o novo protocolo também, como eu falei, aumentou a nossa capacidade analítica. Então, a gente conseguiu olhar para coisas que a gente nunca tinha conseguido antes. Né? Em várias colaborações, a gente já tinha caracterizado proteína, lipídio, e aqui no ICC com a LIS RNA, mas a gente não conhecia, por exemplo, a composição de pequenas moléculas das vesículas de fungos. Numa colaboração muito forte, muito legal que a gente tem com a Thaísia Fio, que é professora da Unicamp, a gente conseguiu caracterizar por espectrometria de massas quem são os componentes principais de pequena massa molecular nas vesículas de Cryptococcus. E isso é legal porque nos deu também outros candidatos para interferir com a doença. Vou mostrar isso agora. Tá? Então, assim, é bem rigorosa a análise. Tá? Para dizer que um componente de vesícula extracelular está lá mesmo, ele tem que estar presente em 3 replicatas independentes. Ele tem que ser, se ele foi para as vesículas, ele foi produzido pela célula. Tá? Então, ele tem que ser detectado em extratos das vesículas, mas também das células dos fungos e de sobrenadantes sem purificação. Ele não pode ser detectado nos controles, tá? E tem que ter a estrutura dele validada por espectrometria de massas. É assim, então você tem um suspeito, e aí você tem que ter um componente sintético que tem um padrão de espectrometria de massas que reproduz a tua suspeita. Tá? Então, a gente chegou em 13 candidatos, né? Eu vou destacar um aqui, que é um tripeptídeo, isoleucina, prolina, isoleucina, ileproíle. Ele atendeu esses critérios que eu estava falando para vocês. Ó. Esse aqui é o padrão de separação do padrão sintético, aqui o extrato vesicular e aqui o controle. Aqui a separação cromatográfica e aqui a caracterização por espectrometria de massas. Né? O componente das vesículas tem o mesmo padrão do componente sintético. Então, esse a gente sabe que está lá. Tá? Então, primeiro tem uma questão mais geral aqui. Né? Primeiro, as vesículas extracelulares são veículos também de exportação de componentes que a gente não tinha ideia. Aparentemente, tem um mundo aí a ser investigado. Mas tem uma outra questão aqui que é interessante. Tá? A gente foi colaborador nisso, não são estudos nossos, mas colaboramos nisso, em estudos diferentes em Candida albicans e Cryptococcus, mostrando que as vesículas extracelulares de Cryptococcus aqui à esquerda e de Candida à direita são candidatos vacinais, ou seja, se você imunizar os animais com vesículas, a sobrevida desses animais infectados melhora, aqui em Cryptococcus, aqui em Candida. Tá? Em Cryptococcus é legal dizer, né, que quem conduziu esse estudo foi a Juliana Rizzo, que é pós-doc no Instituto Pasteur com Guilherme Jambon, mas fez doutorado e foi pós-doc lá no nosso laboratório também, onde ela começou essa área. Então, a gente começou a se perguntar se aqueles componentes de vesículas extracelulares de massa baixa não estariam envolvidos nesse processo. A gente testou tudo, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês aqui só o que deu certo, tá? 90% não fez nada. Mas esse candidato aqui, o ilho-proíle, teve um padrão muito interessante, porque nesse hospedeiro invertebrado, a galera melonella, infectadas com doses letais com os 2 patógenos principais, Cryptococcus gattis ou Cryptococcus neoformans, realmente tiveram uma sobrevida muito prorrogada, de uma forma dose dependente, associada a uma diminuição na carga fúngica no hospedeiro invertebrado. Então, hoje a gente está investigando isso, né, tentando chegar no modelo animal, mas parece que esse componente de vesículas extracelulares tem um potencial interessante para interferir na doença a favor do hospedeiro. A gente estava muito pensando no início que isso poderia ser uma regulação de imunidade inata, tá? Porque a galera melonella não tem imunidade adquirida, ela só tem, de forma funcional, mecanismos de imunidade inata. A gente hoje está incluindo outras possibilidades, sabe por quê? Porque estudando isso um pouco melhor, a gente viu que num outro patógeno importante, que é raro no Brasil, mas comum nos Estados Unidos, que é o Blastomyces,
O iliproíli, na verdade, é um inibidor de uma enzima chamada de dipeptidilpeptidase 4. Em células humanas, está envolvido com o metabolismo de glicose e diabetes. Tá? Em fungos, justamente essa enzima, em fungos não, mas no Blastomyces, essa foi uma enzima associada com ruptura da imunidade inata e aumento de patogenicidade. E olha aqui que legal, aqui à direita de vocês, né? Isso aqui é a atividade de peptidilpeptidase 4, esse resultado recente, que não está publicado ainda, de células selvagens e mutantes do Cryptococcus. Então, está aqui a atividade da selvagem, muito assim, tempo dependente, e aqui do mutante, que não tem nada. Olha aqui em verde o selvagem na presença do iliproíli, que é aquele componente vesicular. Ele, de fato, é um inibidor potente dessa enzima. A gente agora está tentando entender se esses dois estudos aqui são correlacionados para saber se em camundongo o iliproíli tem potencial terapêutico contra a criptorrocose também. Então, gente, chegando aqui no final, né, o potencial biológico dessas vesículas é ainda imprevisível, tá? Mas aqui eu queria voltar, né, para terminar, lá na nossa proposta no início, que era mostrar as doenças, as micoses como doenças negligenciadas, ilustrar um pouquinho a nossa busca por novos antifúngicos e correlacionar estudo de biologia celular, ciência fundamental, com ferramentas antifúngicas. E aí eu concluo dizendo para vocês, olha, as micoses são, de fato, doenças negligenciadas. No nosso caso, a busca por novos antifúngicos pode passar por reposicionamento de fármacos e anticorpos terapêuticos, e realmente o estudo de elementos essenciais da biologia celular de fungos pode gerar novas ferramentas antifúngicas também. Preciso dizer para vocês que isso aqui envolve muita gente que nos ajudou, tá? Colaboradores aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na França. Como a sessão até fica gravada, eu não vou, para não tomar tempo das perguntas, detalhar, mas quero apontar aqui o papel fundamental de cada pessoa que está citada nesse slide aqui também. E aí, gente, com isso eu encerro de novo, agradecendo muito pelo espaço, tá? Pela chance de mostrar para vocês o que a gente tem feito no LabReg, né, com o nosso grupo de fungos, e com isso eu fico totalmente disponível para qualquer pergunta que vocês eventualmente tenham. Camila, brigadão pelo convite e vamos lá, vamos para a discussão. Vamos. Obrigada, Márcio, pela apresentação. A gente já tem umas perguntas aqui, mas eu vou começar usando minha prerrogativa de hostess para pedir uma opinião sua. Você acha que, na sua opinião, você acha que a gente teria mais chances fazendo repurposing de drogas ou fazendo busca por fármacos nessas bibliotecas, nesses ensaios de screening e coisas assim? E eu digo assim, fazendo a pergunta óbvia, se você tivesse um dinheiro, você faria repurposing ou você faria screening? Então, ótima pergunta, né? Ótima pergunta, porque reflete a nossa realidade na área, tá? Olha só, tirando candidíase, as doenças fúngicas são doenças de populações negligenciadas, tá? Elas atingem populações muito pobres que não compram remédio. Tá? Então, são populações que só vão ser tratadas se governos oferecerem o tratamento. E aí, a indústria farmacêutica, aqui não tem julgamento, tá? A indústria farmacêutica tem fins lucrativos, ela não tem interesse por esse tipo de doença, que se aplica para tudo quanto é doença negligenciada, porque não tem retorno financeiro. E governos, em geral, também não têm políticas de desenvolvimento de novos fármacos contra doenças negligenciadas. Algumas têm, mas, em geral, não. Então, eu vou te responder sem ficar em cima do muro, que eu não vejo saída que não seja reposicionamento. Né? E aí, só para não ficar muito no achismo, eu passei por uma experiência dessa pessoal. Né? Quando lá na Fiocruz, eu era do CDTS, que é um centro de desenvolvimento tecnológico concebido e capitaneado pelo Morel, Carlos Morel, que tem assim uma visão espetacular sobre geração de produtos para a saúde humana. E lá nós fomos adotados não, a gente foi candidato à adoção de um projeto de desenvolvimento de fármaco por uma empresa de novos fármacos. Eu não vou citar o nome da empresa para não criar constrangimento, né? Mas essa empresa fez um trabalho seríssimo de passo a passo do nosso projeto. E cada passo era apoiado pela empresa, mecanismo de ação, funcionamento em vivo e por aí vai. Até que nós chegamos na última etapa, que era a análise de mercado. E a empresa retornou para a gente falando assim, olha, parabéns pelo projeto, mas nós não vamos apoiar,
porque a gente, na nossa análise de mercado, viu que não há retorno, né? Então, boa sorte, não nos interessa, que é uma posição legítima, tá? Sim, Mas veja você como não há interesse porque não há retorno. Então, como a sim. gente está falando aqui de populações que são muito abandonadas, eu acho que se não for por mecanismos onde o custo seja reduzido, não vai haver nenhum outro mecanismo, sabe? A não ser que houvesse uma iniciativa da OMS, mas não há, tá? Não vou ficar aqui batendo na OMS, não, porque é uma instituição que merece, inclusive, todo apoio, mas não está na carteira de prioridades de nenhuma instituição, DNDI, OMS, antifúngicos, não está na prioridade de nenhuma delas. Certo. E você fala que é uma doença de populações negligenciadas, mas eu dei uma olhada aqui enquanto você falava na página do CDC para Cryptococcus neoformans, e eles colocam muito claro lá que é uma doença de pessoas imunossuprimidas, e, enfim, com risco, que uma pessoa saudável dificilmente vai ficar doente, etc. Isso não cria uma certa confusão assim a respeito do risco dessas doenças? Cria. O negócio é que está certíssimo, né? O CDC se reporta aos americanos essencialmente, né? Então, por exemplo, só para um rápido histórico aqui, para quem tem curiosidade na área, ninguém que sabia o que era criptococose até a AIDS existir, né? E aí, na Aham. verdade, se descobriu muito, né, nos anos 80 e 90, porque era um fungo devastador para paciente imunocomprometido. Grandes nomes, tá, da área, hoje em dia, estão na área porque eram médicos tratando pacientes imunocomprometidos. O Arthur Casadeval, com quem eu tive a honra de trabalhar, é um desses, né? Ele via gente morrendo, o que é isso, né? Então, foi quando começou a se falar de pneumocistes e criptococcus, tá? Aí, você vai para os Estados Unidos, para o Brasil, você tem programas, né, de controle da doença causada pelo HIV que tem eficiência alta. O número de pacientes imunocomprometidos é relativamente reduzido, mas a AIDS, gente, ainda é rampante, devastadora na África. Então, assim, imagina, até, só na África subsaariana são 170 mil mortes de meningite e criptococcus por ano. Não há, né, a situação está totalmente descontrolada por lá. Então, repara que o que o CDC está colocando não está errado. Todos Uhum. nós somos expostos a esses fungos o tempo todo. Eu, você e provavelmente todo mundo está aqui, porque eles estão no solo. Tá? O criptococcus está em solo, em casca de árvore e fezes de pombos. A gente já inalou isso o tempo todo. Mas, realmente, a infecção avança em estágio de imunocomprometimento. Então, onde é grave? Onde tem muito imunocomprometido. E Uhum. aí você tem níveis bons, ruins e horríveis, né, de número de pacientes imunocomprometidos, e é na África que a situação é horrível. A África subsaariana, HIV ainda é devastador. Ai, Ótimo. Verena. Então vamos começar aqui com as perguntas. Eu vou pedir para as pessoas usarem o botão de reação aqui do lado direito inferior da barra do Zoom para dar os parabéns. Podem pôr as palminhas. E aí, Márcio vai ver várias palminhas aí. Então, começando aqui com a primeira pergunta da Patrícia, fico curiosa em saber se após a morte do fungo no interior da célula do macrófago, no fagossoma, fagolisosoma, pergunta de interrogação, por ação de drogas, se ele chega a ser degradado, se é rápido, se é lento, e caso não seja rapidamente degradado, se a permanência dele tem papel na patogênese da infecção. Então, ótima pergunta, né? Esse é um problemaço, sabe? Porque o problema todo é aquele polissacarídeo, a GXM, o polissacarídeo capsular. Dentro do macrófago, ele fica secretando isso continuamente, tá? Se você interromper, por exemplo, um mutante que não faz cápsula, o macrófago tira de letra, ele mata de imediato, né? Então, o problema é que a produção de polissacarídeo contínua torna o fagolisosoma totalmente disfuncional e ele altera a viscosidade, a fluidez daquele ambiente ali que é aquoso. Isso atrapalha o trânsito de qualquer substância por ali, umas mais e outras menos, né? Mas então, o que acontece é o seguinte: as drogas que não chegam ativas no ambiente intracelular, o fungo não está só dentro de macrófagos, isso é importante falar, ele não é que nem certos protozoários, ele fica dentro e fica fora na mesma proporção. Então, em geral, Patrícia, o que você acredita que funciona? Você acaba controlando a doença porque você baixa a carga fúngica muito eficientemente, matando fungo extracelular. E aí aqueles pacientes daqui a 2, 3 anos ficam doentes de novo. Você sequencia esses isolados, é o mesmo isolado, tá? Não é isolado novo, é o mesmo que fez a doença lá atrás. Então, a teoria, né, é difícil provar isso, mas a teoria hoje que é mais aceita é que ele fica realmente latente dentro de ambientes intracelulares de uma forma geral. Quando você tem algum desbalanço de microbiota ou de imunossupressão, ele volta a replicar mais rapidamente
e aí acaba colonizando mais eficientemente. Quem trabalha com fungo sabe que isso é possível, tá? Porque fungo é assim, você larga ele 6 meses na bancada e troca o meio, ele cresce de novo na hora, tá? Então não tem assim problema nenhum com isso. Então realmente já virou, não é só nosso laboratório, qualquer um, virou triagem, tá? Para desenvolvimento de fármaco anticriptococos. Tem que ter ação intracelular, porque senão é arriscado colocar em uso clínico. Tá, o Leonardo pergunta assim, qual seria o mecanismo do efeito sinergístico dos monoclonais com a anfotericina? Então, é uma ótima pergunta que eu não falei realmente na apresentação. Olha só, todos os antifúngicos conhecidos, tirando, na verdade também esse, têm ação intracelular, tá? Da membrana para baixo. Os azóis, que são muito badalados, são no citoplasma, a anfotericina B, que é esse que a gente bate o tempo todo, né, ressalta o tempo todo, é na membrana plasmática. Significa o seguinte, tem que atravessar a parede para chegar a ter atividade antifúngica. O que a gente tem observado, tanto com melanina quanto com biofilme, e outros parâmetros também, é que o anticorpo atrapalha a organização da parede celular. Então, a nossa teoria é de que, com a desestruturação da parede, você tem uma passagem mais rápida, mais eficiente desses fármacos, e com isso eles passam a ter atividade antifúngica em concentrações mais baixas, porque você perderia menos antifúngico pela passagem, através da passagem pela parede celular. Tá? Aquela simetria de fluxo que eu mostrei, a ideia era isso, né? As coisas chegam mais rápido dentro do citoplasma quando os fungos são incubados com o anticorpo. Então, em resumo, a gente acha que a perturbação da parede aumenta a eficácia de entrada desses fármacos dentro da célula. Mas o anticorpo vai agir com complemento, é isso? É isso que faz o rompimento da barreira? Olha, a gente não sabe, porque nunca testamos na presença de complemento. Aqueles dados, tirando no camundongo, eles são dados em meio de cultura mesmo. Tá? Uhum. O que a gente tem observado é que tudo relacionado à parede fica diferente nesses fungos tratados com anticorpo. Uhum. Agora, eu acho que teria que fazer um estudo assim, biofísico mais aprofundado para saber o que acontece de fato, porque isso de fato é só teoria. Uhum. O professor Samuel, flamenguista, então recebendo congratulações de alguns e chateações de outro. Congratulações da minha parte, professor, que vai estar aqui sexta-feira, em dezembro, para conversar com a gente. Então, já deixo o convite pronto para o professor Samuel. Então, ele fala assim, a Candida auris parece ser o protótipo de uma micose emergente, o que ressalta a importância de estudos com fungos como patógenos para a saúde animal como um todo. Há outros riscos potenciais de fungos emergentes recentemente detectados? Associado a essa questão e considerando a relevância das doenças fúngicas para a saúde humana, e sendo a Fiocruz uma instituição também envolvida com a produção de insumos para a saúde, não seria estratégica a produção de antifúngicos de nova geração? Aí volta um pouco para o que a gente começou, né, falando na minha primeira pergunta sobre reposicionamento ou desenvolvimento. Sem dúvida, né? Então, Samuel, você vê, assim, pela qualidade das perguntas dele, você vê a pessoa que ele é, né? Eu não entendo como é que ele fica botando aquela roupa. Mas então, olha só, tem um mecanismo super eficiente que controla o crescimento de fungos, que é a temperatura, tá? A maioria sim, mas a maioria de lavada é termossensível, tá? Fungo não gosta de temperatura alta. O próprio Cryptococcus cresce muito melhor a 30 do que a 37. Agora, Samuel citou bem a Candida auris, porque o que acontece? Com o aquecimento global, né, gente, pelo amor de Deus, aqui não é esfera para a gente discutir se aquecimento global é verdade ou não. Aqui a gente sabe que é, né? Então, o aquecimento global tem selecionado, não é só fungo, não, muitos micro-organismos termorresistentes. Porque, no final das contas, é igual você selecionar com um composto químico. Você vai aumentando um pouquinho, aumentando um pouquinho. Aqueles micro-organismos que resistem a esse aumento de temperatura passam a ter vantagens seletivas de colonização. E na Candida auris é muito difícil contestar essa teoria, porque os dados globais mostram que isso é muito sólido. Tá? E é claro que não foi só a Candida auris. Né? Você imaginar o tamanho da população microbiana no planeta, achar que um patógeno só emergiu é uma ingenuidade. É claro que outros vieram. Para fungos, isso é muito preocupante,
porque é um controle de crescimento fúngico muito eficiente que aparentemente começa a falhar quando você aumenta a temperatura e seleciona patógenos termorresistentes. Então, olha, gente, sem alarmismo nenhum, a Candida auris, ao contrário do que apareceu na imprensa, não tem potencial para causar uma pandemia, porque o tipo de transmissão não é compatível com uma pandemia. Mas isso a gente está falando na esfera global. Para o paciente que está à beira da morte não faz diferença, não, tá? É um Claro, problema claro. muito sério. E sem alarmismo nenhum, vão aparecer outros casos, porque o aquecimento global vai continuar selecionando outros patógenos assim. Tá? A Fiocruz tem a vantagem de que ela dá toda a estrutura para que na parte de pesquisa a gente avance nisso. Agora, programas de desenvolvimento de fármacos precisam ser decisão institucional alinhada com o Ministério da Saúde. Que, olha, com outros ministérios da saúde, era uma conversa que vinha avançando muito bem. Dentro da Fiocruz, é possível ter esse diálogo, sim, né? A equipe do Inova tem acompanhado o nosso projeto e oferecido ferramentas de conversa com farmanguinhos e por aí vai. Então, eu acho que há ambiente para isso. Agora, a gente precisa criar uma atmosfera com o Ministério da Saúde de conversa que precisa ser criada, essa atmosfera. A Camila sabe bem que no grupo técnico isso é simples, né? O grupo técnico é ótimo. A Camila tem projeto também apoiado pelo Ministério da Saúde e as conversas lá são de alto nível. A esfera de tomada de decisão é que precisa ser sensibilizada também, sabe? Então, não acho impossível, mas hoje vejo um cenário um pouco complicado. O Mittermeier pergunta sobre possível problemas de resistência a drogas. Cadê a sua pergunta? Podemos comentar sobre o risco que iremos enfrentar com a resistência ao tratamento da Candida auris. Problemaço, viu? A Candida auris, 2/3 dos isolados de Candida auris são resistentes a alguma coisa, tá? Então, isso já é um problema. Uma doença super agressiva, com tão pouca opção de tratamento, é realmente uma preocupação grande. E o fenômeno não para de crescer, tá? Vou dar um exemplo que eu conheço melhor, que é o exemplo de criptococcus. Vocês viram lá no início que a anfotericina B não está disponível em metade da África. O que você faz? Você trata, então, com fluconazol. Na África do Sul, 1 em cada 3 isolados de criptococcus em qualquer paciente, de qualquer condição, já é resistente ao fluconazol. Então, os isolados, assim como a Candida auris estava selecionada pela temperatura, no criptococcus na África já se selecionou, isso é amplamente sabido, muitos isolados que são resistentes ao fluconazol por conta da pressão imposta pelo antifúngico mesmo. Então, o antifúngico que tem o menor problema de resistência é justamente a anfotericina B, mas não é zero, não, tá? Tem um monte de isolado de Candida emulones, por exemplo, que é resistente. Aí eu acrescento uma outra questão. O último antifúngico que entrou em uso clínico data de 2002, 20 anos quase, tá? E, por exemplo, o criptococcus é resistente já naturalmente. Então, o último para criptococcus já é dos anos 90. São muito poucas ferramentas disponíveis. Por isso, existir pesquisa nisso é fundamental, né? Porque senão você não sai disso. Isso não é só no Brasil, infelizmente, é negligenciado em vários outros países. Uhum. E o Francisco pergunta assim, ele comenta, né, que é muito difícil ver palestras sobre fungos. Então, Francisco, é nessa intenção que eu convidei o Márcio aqui hoje, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa divulgar mais e conversar mais. E ele pergunta se o estudo de fungos presentes em UTIs, na microbiota aérea, não seria bem na microbiota, né, mas talvez no ambiente hospitalar, poderia ajudar os profissionais de saúde porque eles teriam conhecimento dos patógenos, dos fungos ao seu redor. Obrigado, Francisco. Eu acho que realmente a gente precisa fazer essa sensibilização de importância dessa doença e de outras. Agora, eu não sei te responder, viu? Eu não me lembro desse tipo de estudo, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Eu apostaria que já foi feito, viu? Mas não que eu domine. Agora, é fundamental. Por exemplo, a Candida auris, o problema é hospitalar, viu? É onde essa doença se revela. Então, a tua pergunta é pertinente. Eu aqui não tenho uma boa resposta para ela, mas a associação de infecção hospitalar com candidíase, não só auris, é já muito consolidada. Então, eu acho que é um problema importante, sim. Eu aqui realmente não estou bem informado para te responder. Márcio, então a gente está chegando aqui no final das perguntas. Eu queria finalizar com 2 comentários.
um comentário e talvez um convite, embora é um convite para trabalho, então não sei, né? Vai ficar o convite. O comentário assim da palestra do Márcio, que eu acho que eu gostei muito e eu tenho visto isso, tenho ressaltado isso cada vez que aparece aqui, para a plateia, né, para os estudantes, sobretudo, essa questão de um laboratório que estuda a biologia básica do fungo, então os sistemas de transporte, secreção, a produção de vesículas extracelulares, e que também vê aplicações, né, como transformar isso em ferramentas para o tratamento. Então, ressaltando a importância da ciência básica, da ciência fundamental, como o Márcio falou, e isso, assim, tão importante, a gente viu, né, no desenvolvimento das vacinas de RNA, agora para a Covid-19, mas ressaltando e fortalecendo que essa iniciativa ela tem que partir das universidades, dos laboratórios de pesquisa, dos laboratórios financiados publicamente, né? Porque é daí que vão vir as soluções, não agora, mas, enfim, daqui a anos a gente vai saber, talvez, controlar muita coisa, porque a gente estudou o básico, a biologia, né, das coisas. Então, eu queria parabenizar o Márcio por ressaltar isso muito bem na palestra dele, não só nos slides, mas na fala, né? Eu acho que é importante a gente, como cientista, martelar bem essa mensagem para quem está assistindo a gente. E o meu convite, na verdade, não é um convite, é uma ideia que me ocorreu aqui. Você falou do Awareness Week do CDC para infecções fúngicas para a semana que vem, mas eu fiquei pensando, por que a Fiocruz não faz Awareness Weeks também para as doenças que a própria Fiocruz estuda, né? Então, quer dizer, se a gente dentro das redes Fioleite, acho que não tem uma Fiofungos, né? Mas a Fio Chagas, as outras Fios, mesmo fora de redes, a gente promover essas semanas de divulgação da importância dessas doenças, né? Porque a gente está sabendo, a gente começa nossas palestras falando do número de casos, a população, mas isso são os primeiros 2 minutos, depois isso acaba, né? Então, talvez a gente fazer uma divulgação disso pela Fiocruz e fazer semanas no calendário anual em que a gente fala sobre esses assuntos e divulga isso para a população, para o público, para a nossa sociedade, né? Enfim, acho que uma ideia mais ou menos essa. Eu acho que é muito legal e eu acho que tem atmosfera para isso, sabe? Então, eu queria só aproveitar, a gente já está atrasado aqui, mas contado rapidinho 2 coisas, né? Primeiro, assim, quando estava lá no CDTS, uma vez a gente teve um convite do diretor do TDR, né, o Escritório de Doenças Tropicais da OMS, que estava visitando a gente, e aí ele deu azar de sentar do meu lado no almoço, né? Eu perturbei tanto ele com esse negócio, nessa linha que você está falando agora, que ele mudou de lugar depois, né? Mas, por outro lado, sabe quem é muito sensível a esse ponto? É a nossa presidente, Anísia Trindade, né? Com quem tanto eu, Samuel, já tivemos chance de conversar sobre isso, e há uma receptividade muito grande. Agora, talvez a gente precise respirar um pouco mais com a pandemia e começar a avançar nesses espaços. Eu acho que a Fiocruz vai gerar muito espaço para isso. Confesso para você que nunca tinha pensado nesse tipo de mobilização, mas por que não? O INE, lá no Rio, é um hospital de referência para tratamento de infecções fúngicas. Aquele pessoal lá sabe exatamente o tamanho do problema, e não é só o front dos médicos e enfermeiros, não. O gestor do INE sabe muito bem quanto ele gasta com antifúngico, eu já tive chance de entrevistá-los para saber dessas coisas. Então, tem todo um cenário ali muito propício. E o que eu acho que é uma ótima ideia, viu? Talvez a gente precise esperar um pouquinho a poeira baixar, sim, né? Mas eu acho que é uma ótima ideia e vejo espaço para isso. Eu realmente nunca tinha considerado. Eu acho que seria uma iniciativa boa da Fiocruz, né? Quer dizer, tem tanto. Agora que a Fiocruz está tão divulgada, né? Sempre foi uma instituição famosa, no bom sentido, e eu acho que com a pandemia ela ficou mais ainda no conhecimento do cidadão e da cidadã. Então, eu acho que a gente fazendo essa divulgação científica em relação às nossas doenças, né? Os nossos problemas, acho que seria uma boa iniciativa. Mas, enfim, a gente vai conversando e vai falando. Legal, muito boa ideia, viu? Então, Márcio, muito obrigada por ter vindo aqui para a Bahia de forma virtual. Obrigado. Nessa sexta-feira, 17 de setembro. Obviamente que fica o convite para você vir pessoalmente conhecer a nossa unidade, ser bem recepcionado com as comidas baianas e o sol de Salvador. Que beleza. E aí a gente vai continuando aí
nos trabalhos e você, boa sorte na sua gestão, que ela seja excelente. Muito Obrigada. obrigado, viu, Camila? Obrigado pelo espaço de novo, foi um prazer. Espero que realmente o contato presencial aconteça dos dois lados, né? Vocês são muito bem-vindos aqui também. E fecho só falando que tive uma experiência muito legal recente, né? Virtual também com a Fiocruz Bahia, que foi uma disciplina que eu, o Barral e o Samuel oferecemos de bioética, que deu assim super certo, né? E a gente falou de questões tão essenciais, né? Que foram tão bem recebidas pelos nossos estudantes, que aquilo virou uma iniciativa que a gente pretende repetir, né? E aí a gente se depara com o que a gente viu ontem com relação a empresas privadas testando humanos. Então, o tema com quem eu tive o prazer de discutir junto com a Fiocruz Bahia, parece que realmente não pode ser deixado de lado, viu? Então, a minha experiência com vocês tem sido a melhor possível. Eu espero que a gente mantenha isso de forma muito próxima. Obrigado. Com certeza, com certeza. Obrigada a todos e todas que vieram nos prestigiar hoje. Como eu disse, a palestra fica gravada, vocês podem assistir na Fiocruz Bahia no YouTube a partir de segunda-feira. E já fica o meu convite para a nossa próxima sessão na semana que vem também. Obrigada, bom dia e bom final de semana. Tchau, tchau.